cura, né, que é a economia e segundo a questão da pobreza, né? E pela sua avaliação, os candidatos hoje, Lula e Bolsonaro principalmente, né, que são os protagonistas aí da eleição, não estão fazendo nada muito estrutural nesse tema, né? Acho que foi a sua fala. E eu queria trazer uma pergunta, já jogando os dados da economia, não é uma coisa assim de achismo, são os dados. O Brasil é o único país que está tendo deflação, desemprego para baixo, tudo bem, economia dos Estados Unidos também, mas desemprego para baixo, saiu de 2 dígitos, está indo para 1 dígito, vai chegar a 8% de acordo com o nosso ministro Paulo Guedes, né, geração de emprego, né, então, ou seja, a gente está tendo ali uma reversão que o mundo inteiro está passando, ou seja, a gente está ao contrário do mundo, a gente está crescendo, né, ou seja, muita gente discutindo em relação, mas como que foi em 2010, como foi em 2008, gente, não tinha pandemia, né, ou seja, é outro cenário. Então, ou seja, a gente está num cenário aqui hoje, economicamente, falando da economia, que é a primeira pauta mais importante aqui, né? Ou seja, olha a gasolina, acho que é o principal ponto. Mas foi uma canetada, foi a PEC, mas está ajudando o mais pobre. Né? Ou seja, por quê? Por causa do preço do combustível, por causa do preço do alimento, né? Ou seja, o diesel, a gasolina, não é só para quem tem carro, né? Ou seja, ajuda todo mundo. Então a primeira provocação seria essa no bom sentido, ou seja, o presidente Bolsonaro, que é o eleito hoje, né? Que é o nosso presidente hoje, que vai ter as eleições ainda, que vai definir o próximo presidente, mas ele já está fazendo não é de hoje, as mudanças econômicas e a gente está totalmente ao contrário. Eu nem estou comparando com os emergentes, que os emergentes são uma piada, né? Comparar com Venezuela, com a Argentina, com Turquia, mas comparando com o mundo mesmo, né? A gente está totalmente, e não é um achismo, são dados, né? E dados são fatos, né, Lídia? Qual que é a sua percepção sobre isso? Sim, com certeza, Alex, foi uma excelente colocação. Eu acredito que existe um equívoco do governo em comunicar isso de uma forma mais eficiente, mais interessante, para as pessoas entenderem que realmente as coisas estão funcionando, algumas coisas estão funcionando. Não dá para querer dizer que o governo do Bolsonaro, nos últimos 4 anos, teria feito uma revolução, teria mudado o país, mesmo se não houvesse a pandemia ou a crise internacional. Porque a gente vem de uma série de outros governos nos últimos 3 décadas de democracia que nós temos, né? Nós temos uma história aí. Mas existem coisas que realmente estão acontecendo. Tem coisas super pequenas que são importantes. Eu estava vendo hoje no noticiário uma questão relativa aos equipamentos dos motociclistas, e isso influi muito na questão do emprego e renda, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que dependem da moto para trabalhar, então já ajuda as pessoas tanto quanto a gasolina com relação aos caminhoneiros e também nós cidadãos que usamos o carro para trabalhar. Então tem uma série de medidas que foram tomadas ao longo dos 4 anos que tem essa positividade, esse impacto positivo na economia que reflete nesses números que você acabou de colocar para a gente. Mas há uma falha em comunicar isso, muito porque o governo não entendeu que existe uma diferença entre comunicação eleitoral e comunicação política, que é a de gestão, a do governo. Então, se ficou muito naquela postura de provocação, de embate, de falar para os meus, de manter as pessoas empolgadas com aquele movimento de campanha, e isso não se sustenta dentro do governo. Dentro do governo é necessário que você trabalhe para a governabilidade e comunique ao cidadão o resultado daquela campanha. Né? O que você prometeu naquela campanha, se foi feito, se não foi feito, por que não foi feito, como está sendo feito. Se você olhar as propagandas do governo, o departamento de comunicação do governo tá ótimo. Eu acho as propagandas interessantíssimas, informam muito bem, tem muita coisa interessante, mas quem é que presta atenção nisso? Por quê? Você tem o presidente com aquele espaço lá que ele elegeu da live na quinta-feira para prestar contas às pessoas, e ele não usa muito bem esse espaço. Às vezes ele traz números demais que dificulta a compreensão das pessoas, às vezes ele usa o espaço para reforçar esse discurso de embate, né, de dizer eu fiz mais do que os outros, eu estou melhor. Então fica uma coisa muito, uma comunicação muito truncada, muito cheia de ruído. Então o governo não leva a comunicação para o que é importante. Quando você está na gestão e vai disputar uma reeleição, qual é o seu principal plataforma de campanha? Não que você vai prometer para frente, é a capacidade que você teve de executar aquilo para manter a confiança das pessoas que já votaram em você. Então, ele ou ela fizeram o que prometeram, as coisas estão melhorando, de fato, a gente está vendo que as coisas estão melhorando. Então, ele acaba deixando todos os outros concorrentes manterem a discussão no nível eleitoral, nesse nível de embate mais raso. O raso aqui não é no sentido negativo, é porque a campanha tem um período curto de tempo, né?
Você compara 7 semanas com 4 anos de governo, não tem como comparar. A comunicação tem que ser mesmo mais objetiva, mais rasa e mais rápida. Mas no governo isso não se sustenta e cria essa fragilidade. As pessoas não compreendem que o que está mudando agora é resultado de uma série de ações que foram tomadas nos últimos anos, né? Algumas sim, algumas são continuidade das outras nos anos anteriores, que haviam sido paradas ou foram iniciadas e não houve tempo para terminar. Então, tudo isso precisa ser informado para as pessoas, que o que está acontecendo na vida delas, o impacto positivo na vida delas, é resultado das ações, seja do governo, seja dos parlamentares, seja de quem for que esteja à frente. Essa questão da comunicação do governo é o calcanhar de Aquiles, né, porque vai sempre para a questão do embate. Aí o que acontece? Permite que os outros, os que estão contra, né, disputando o mesmo cargo, tragam isso para um momento assim, reducionista, tipo, o auxílio emergencial não surtiu efeito nenhum, só mudou isso daqui para conseguir voto, então diminui muito a importância das coisas, o impacto das coisas e a responsabilidade das coisas também.